natural, sem ampliação de espaço. Você como zagueiro ali, né? É uma posição que se justifica. O problema é que esses lances, na maioria das vezes, eles são pênaltis, né? E aí o cuidado que o zagueiro, o defensor tem que ter normalmente é ir como você fechou, né? Eu confesso que eu achei pênalti, mas... Bom, se ele for com o braço para trás, ele toma um drible ali. É complicado, Mas por isso que eu quis citar, por isso que eu quis citar que hoje em dia marca um pênalti, né? Hoje em dia o que eu acho é que se esse tipo de lance for marcado, vai ter jogador jogando a bola na mão do adversário de propósito ali. Na hora que tiver essa proteção, o cara joga ali a bola, porque está muito próximo. Mesmo que ele quisesse tirar a mão, ele não teria tempo para tirar a mão. Então, assim, eu fico com o não pênalti. Polêmico. PC, vamos para o próximo lance. O Vasco reclamou de um pênalti no Gabriel Peck, que seria sido cometido pelo Natan Mendes. No primeiro tempo, aos 30 minutos do primeiro tempo, uma disputa lá no fundo, primeiro do Diego Costa com o Peck, depois quando ele levanta tem uma ação do Natan, que para mim, assim, ocupando espaço, ganhando a frente, fazendo a proteção, tem até um leve contato na perna do Peck, mas que para mim não é suficiente com essa queda de maneira nenhuma, ação normal do Diego, a bola não toca no braço dele, a chegada do Natan, fazendo a proteção ali, na sequência a bola chutada para escanteio, para mim, absolutamente normal, disputa de espaço ali, sem nenhuma infração. Torcedores do Vasco estão dizendo que o jogador do São Paulo, com a perna esquerda, chutaria a parte da panturrilha ali, né? A batata da perna do Peck. Você não vê esse toque? Não, vejo o toque realmente tem, mas para mim o Natan no meio das pernas já está ocupando espaço, fazendo a proteção e tem esse contato que o Peck já um pouco até desequilibrado por aquela disputa em cima ali primeiro, que é normal de braço. Difícil, o Peck né? já caído, tem esse contato para mim, absolutamente lance normal, sem infração. Não... Até agora eu estou indeciso. Então, esse aí é o que marcar tá marcado, né, gente? Se a gente fica aqui vendo as imagens o tempo inteiro e... Em velocidade normal, a gente deve analisar, né? Porque esse detalhe a gente vai buscar na câmera lenta ali, mas para mim é absolutamente uma disputa de espaço. O Peck já deslocado por aquela ação em cima, que é sem força, sem impacto para a marcação do pênalti, e aí uma perna roçando na outra, absolutamente normal, sem infração. É isso aí então, seu PC. Muito obrigado, hein, pela presença aqui no Troca de Passes. Falei que não tem vida fácil para ninguém. Não, até que não foi tão fácil, volta, se Deus quiser. Valeu, PC. Até amanhã. É o seguinte, pessoal, vamos a mais um rápido intervalo aqui no Troca de Passes. Na volta, falaremos sobre Vasco e São Paulo. Todos os lances para vocês. Paulo é um time que não está, óbvio que não está entre os piores do brasileiro, não está na turma que está brigando contra o Vasco, mas é um time que tem um interesse limitado no Campeonato Brasileiro, ainda que tivesse em campo James Rodrigues, Lucas, outros bons jogadores, não tinha o Rafinha também, não tinha o Caleri, então era uma oportunidade para o Vasco aproveitar. E depois da derrota para o Santos, um empate com o São Paulo em casa, dá uma quebrada naquela crescida do Vasco. O Vasco inclusive volta, né, para a zona de rebaixamento, né? É verdade. Não, deixa eu ver aqui, ó, para confirmar aqui. A gente deu a classificação, não? O Vasco tá fora, O Bahia jogou o Goiás. O Santos vai jogar ainda. Vai jogar ainda. Então há a possibilidade, os dois têm Vasco 27 entrar, pontos, se o Santos empatar. Exatamente isso, tem a possibilidade do Vasco a entrar. classificação. Se o Santos empatar o seu jogo amanhã contra o Palmeiras, é difícil, é verdade, o jogo é no Allianz Parque, mas se houver empate no Clássico Paulista, o Santos O ultrapassa. Goiás já jogou e perdeu, então assim, esse é o risco que o Vasco está. Mas eu acho que tem que ser dominante em casa. Tem que tomar 3 pontos dentro de casa. Isso vai ajudar muito. O Vasco, quando o jogo começou, ele estava dentro da zona do rebaixamento. Que já tinha tido Bahia e Goiás. Falando sobre Lucas, Rames fez um bom jogo. O Lucas é impressionante como ele parece jogar em outra rotação. O Lucas ele parece jogar num outro ritmo dos outros jogadores. Ele chegou no nível europeu. Fisicamente, né? Ele chegou num nível europeu. O Rames, eu acho também que fez um bom jogo, mas perdeu um gol. Era muito mais fácil o rebote do pênalti. Você explicou que provavelmente iam pegar a invasão de área. área. Então o VAR teria anulado se ele fizesse o gol, mas realmente é um gol perdido. O Lucas é um jogador que quando eu monto meu campinho tático, quando eu assisto os jogos, eu boto o que o jogador faz, para que lado ele corre. O Lucas está ali para mim. Ele senta para todos os lados. Exatamente. Ele corre em profundidade, ele corre vertical, ele ajuda na saída de bola, ele aparece muito bem entre linhas, ele trocou algumas vezes com o Rames, é um cara que realmente fisicamente ele tá sobrando. E ele tem toda a qualidade técnica, a visão de jogo, é um cara que acelera o tempo inteiro. Ele tá em toda a parte do campo realmente. E não é só aquela corrida e o cara que corre o campo inteiro no trote, né? Não. Ele tem ações de alta intensidade o tempo inteiro. Arrancadas com bola. Porque é muito difícil a gente ver, principalmente essa central. Acho que uma coisa negativa hoje do jogo do São Paulo em si, eu acho que ficou um pouco na saída de bola, né? Hoje jogou o Diego e o Diego Costa e o Alan Franco. Acho que perdeu um pouco a qualidade nessa saída de bola. Obviamente o Beraldo é o grande jogador, o grande construtor nessa saída de bola. Acho que o Vasco, quando pressionou um pouquinho mais, às vezes até sem pressão, a saída ficou ali um pouco não sendo de fato que a gente está acostumado nessa saída de bola do São Paulo. Vamos ouvir as coletivas então, Ramon Dias e Dorival Júnior. Os dois treinadores falaram sobre esse empate 0-0 em São Januário. Primero quería decir que en este partido nosotros jugamos contra el mejor equipo que viene de ganar la Copa, que es mucho más difícil ganar la Copa de Brasil que la Copa Libertadores.
Entonces jugamos contra un gran equipo, un gran entrenador, que hace mucho tiempo que se trabaja, y tenemos que pensar nosotros, le voy a dar un mensaje para los hinchas de Vasco, que hace 11 fechas atrás, Vasco estaba descendido. Y hoy estamos compitiendo contra los mejores equipos de Brasil. Entonces, tenemos que pensar que nosotros vamos a pelear hasta el final. El final va a ser el resultado. Pero necesitamos la ayuda de la gente. Tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos es difícil. Tenemos que competir, estamos compitiendo contra los mejores equipos. Entonces, tenemos que estar todos juntos, estar tranquilos. Hoy ya estamos ahí, tienen que jugar Santos, pero ya estamos ahí afuera de la zona de descenso. Pero tenemos que seguir compitiendo. Vamos a tener con fortaleza, tenemos 3 equipos donde van a ser importantes los puntos. Acá lo importante es sumar. Tuvimos un penal, una ocasión sola tuvieron ellos, un penal que fue medio raro, difícil. Y después también nosotros tuvimos 2 o 3 situaciones para hacer el gol. Podíamos haber ganado el partido. Pero la gente tiene que estar contenta, tiene que estar feliz, porque Vasco está compitiendo. Está compitiendo con todos los mejores equipos de Brasil. Esto no se terminó, faltan muchas fechas, pero tenemos que competir, tiene que estar contenta, disfrutar de que Vasco compite. Hace 11 fechas estaba descendido, ahora estamos compitiendo contra los mejores equipos. Yo estoy muy contento por los jugadores, porque dan el máximo de cada uno. Tenemos que apoyar a la gente, tenemos que crecer, tenemos que apoyar. Entonces, yo estoy muy feliz por el resultado. Quería ganar, como toda la gente de Vasco, queríamos ganar. Pero esto no terminó. Faltan fechas, faltan muchas fechas, faltan muchos partidos y tenemos 2 semanas para prepararnos bien para todo lo que viene. Pero estamos contentos, la gente tiene que acompañar, tiene que seguir acompañando como siempre. Que esté tranquila, vamos a competir. Vasco está compitiendo, así que yo estoy muy feliz por eso. Eu acredito que nós fizemos jogo buscando gol a todo momento. O jogo foi muito intenso na primeira etapa. Talvez tivéssemos que quebrar um pouco mais esse ritmo inicial, porém tentamos imprimir também uma velocidade e de repente alguns passes desperdiçados pelas 2 equipes talvez tenha tirado a possibilidade de algumas jogadas mais criadas, mais próximas à área, algumas tabelas, algumas jogadas de infiltrações. Eu acho que de um modo geral, assim, num todo, o São Paulo tentou se manter organizado dentro da partida, não sofreu, à exceção daquela bola logo no início do segundo tempo, que foi uma bola muito perigosa bater na nossa trave. No mais, nós tentamos em muitas oportunidades, a defesa do Vasco estava muito bem postada. Eu acho que foi um jogo que as 2 equipes buscaram. Infelizmente, poderíamos ter tido gols, mesmo que o empate fosse o resultado final, mas um empate com gols, porque nós estávamos atrás a todo momento, assim como o Vasco esteve também. Eu acho que foi uma partida pelo menos agradável de se ver, com 2 equipes que tentaram realizar algo dentro dos 90 minutos. Valeu, Dorival, Ramon Dias, os dois falaram em entrevista depois do 0-0 entre Vasco e São Paulo, que não ficou bom para o Vasco, obviamente, por jogar em casa, desperdiçou a chance de ganhar mais 2 pontos. Ramon Dias sai satisfeito de partida e dá recado para a torcida cruz-maltina. Em jogo difícil, Vasco e São Paulo saem no empate, resultado que poderia ter sido pior para os vascaínos. O Vasco da Gama enfrentou o São Paulo na noite de ontem, em São Januário. Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, o resultado final da partida foi um empate, que poderia ter sido pior para os vascaínos se não fossem algumas grandes atuações. O São Paulo dominou as ações da partida em grande parte do primeiro tempo, mantendo a posse de bola com qualidade nos passes, porém sem ser tão efetivo frente à meta vascaína. Quando os chutes foram em direção ao gol, Léo Jardim estava lá para salvar o Vasco. Assim foi no pênalti cobrado por Wellington Rato e em chute cruzado de Lucas Moura. No embalo de Jardim e da torcida vascaína, o Vasco cresceu na partida após o pênalti, começando a criar mais oportunidades de perigo, mas sempre parando nas mãos de Thiago ou na trave, como em chute de Gabriel Peck no segundo tempo. A defesa tricolor foi crucial para o empate, ganhando a maioria dos embates aéreos, reduzindo as chances do artilheiro Vegetti marcar. Paeta ainda teve a chance de pôr o Vasco à frente no placar, porém parou na eficiente defesa do clube paulista e Vegetti não conseguiu finalizar com precisão após passe do francês.